No Brasil, existem inúmeras lendas de inúmeros tipos que enriquecem tanto a cultura quanto a história do nosso país. Entretanto, existe um tipo de lenda que sempre faz parte do imaginário da população urbana do país: as lendas urbanas. Algumas são bem conhecidas por todo o país, mas existem outras que não são muito comentadas por aí, seja por serem pouco conhecidas ou por terem sido esquecidas com o passar dos anos. E é por isso que no vídeo de hoje irei falar sobre algumas lendas urbanas brasileiras pouco conhecidas pelo público em geral. E antes de começar, gostaria de dizer que estou com uma meta de conseguir 100 inscritos, e a sua inscrição ajudará bastante com isso. Recado dado, vamos para o vídeo. Durante as noites do Rio de Janeiro, é dito que um Opala de cor preta fica rondando nas ruas da cidade, em busca de pessoas que andam sozinhas tarde da noite. De acordo com a lenda, esse Opala é conduzido por uma figura misteriosa, a qual não se sabe ao certo como seria a sua aparência, mas que é descrita como sendo um homem vestido com um terno preto. É dito que este ser costuma perseguir pessoas desavisadas que estão caminhando sozinhas em áreas com pouca iluminação, as quais não possuem nenhuma chance de escapatória, já que, mesmo correndo ou se escondendo, o ronco do motor do carro está sempre se aproximando. E aqueles que tentam encarar ou confrontar o motorista desaparecem sem deixar qualquer tipo de vestígios. O surgimento dessa lenda ocorreu no ano de 1974. Quando um dos bandidos mais famosos do Rio de Janeiro daquela época, conhecido como Carlão da Baixada, estava em meio a uma fuga da polícia. Durante essa fuga, ele teria roubado um Opala preto para despistar os policiais. E então, ao perceber que estava quase sendo pego, ele entrou no túnel Rebouças, em alta velocidade, e acabou se envolvendo em um acidente onde tirou a vida da família que estava no outro carro. Desde então, é dito que o Opala preto assombra as noites da cidade, procurando novas vítimas para causar algum acidente. Mas também é dito que se você rezar para as almas da família que morreu, o Opala vai perdendo sua velocidade aos poucos até sumir completamente. Indo para a cidade de Fortaleza, temos uma lenda pouco conhecida pelos habitantes: a lenda da Mulher Serpente. No cemitério de São João Batista, o mais antigo da cidade, existe uma lenda sobre uma mulher que, ao cair da noite, deixa o túmulo em que está enterrada e, em forma de uma serpente, sai para ficar assombrando o cemitério. É dito que essa mulher era uma menina desobediente e que não respeitava e nem ajudava a sua mãe. Em um certo dia, enquanto estavam caminhando pela cidade, a mãe sofreu um acidente e pediu ajuda para sua filha, mas ela se recusou a ajudar e ficou fazendo pouco caso da situação. Então, como forma de punição, a mãe jogou uma maldição na menina, dizendo que mesmo após a sua morte, a sua alma não descansaria em paz e toda noite se transformaria em uma serpente. Por ser uma lenda pouco conhecida, não consegui achar muitas informações que possam ser compartilhadas sobre ela, mas a título de curiosidade, é dito que o túmulo em que a suposta menina foi enterrada sempre passa por reformas, já que sempre aparecem rachaduras em volta dele, as quais, segundo quem mora perto do cemitério, seriam causadas pelo espírito da mulher, mas eu acho que provavelmente é só desgaste que ocorre ao longo do tempo. Neste tópico, resolvi colocar duas lendas que chamaram a minha atenção. A primeira delas é originária da vila de Paranapiacaba. A lenda conta que, durante uma certa tarde, antes de retornar ao trabalho, um maquinista teria observado o relógio da estação de trem para averiguar se não estava atrasado. Entretanto, ao olhar a hora que estava sendo indicada, ele confundiu o número 4 com o 6, já que eles estavam representados em algarismos romanos. Então, tendo se confundido com o horário e achando que estava atrasado, o maquinista deu a partida no trem e começou a descer a serra. Mas durante essa descida, ocorreu uma colisão entre o trem do maquinista com o trem que estava subindo um dos túneis que cortava a serra. E a partir disso, os moradores da cidade começaram a comentar que em certos trechos é possível ouvir o barulho de um trem se aproximando, mesmo que ele nunca chegue ao seu destino, como se fosse um trem fantasma percorrendo eternamente os trilhos. E algo que possivelmente
corroborou para o surgimento dessa lenda foi que durante a construção da ferrovia houveram de fato inúmeros acidentes que tiraram a vida dos operários da época. E a título de curiosidade, o relógio da lenda realmente existe, e o número 4 foi reescrito de maneira diferente do algarismo romano tradicional, sendo esse um erro proposital que foi feito após o acidente. Já a segunda lenda se passa na região de Banhado, em São José dos Campos. Os moradores relatam que, em tempos passados, o som de um trem ressoava nas noites da cidade durante as 3 horas da manhã. Porém, ao saírem de suas casas para averiguar o que estava acontecendo, o barulho do trem sumia na escuridão da noite. Essa história teve seu início durante o começo do século XVIII, na procissão do enterro, que é realizada até os dias de hoje, antes da Semana Santa. No seu trajeto é levada uma imagem de cerca de 1 metro de Jesus crucificado em uma caixa de vidro, e durante todo o percurso nenhum sino é tocado, nenhum carro usa a buzina e nenhum trem apita. O único barulho ouvido durante a procissão são as matracas usadas pelos coroinhas para chamar os fiéis. Segundo o relato do povo, foi durante esse tempo que o diabo resolveu imitar o evento para deturpá-lo, onde, ao contrário da procissão executada no silêncio, teria feito a procissão do trem fantasma com o intuito de fazer barulho por toda a cidade. E é dito que esses barulhos começam na semana da Quaresma, no mesmo dia em que ocorre a procissão. Agora, indo para a região norte do país, especificamente em Porto Velho, a capital de Rondônia, temos uma lenda que está ligada à construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, sendo conhecida como a Lenda da Mulher Árvore. Segundo a lenda, existia um casal formado por um engenheiro que trabalhava na construção da estrada de ferro e a sua esposa, a qual estava desgostosa com a vida que estava levando em Porto Velho, porque não gostava de morar na cidade. Então, em um certo dia, tomada por uma profunda tristeza, ela resolveu tirar a própria vida no local da construção e depois foi enterrada no cemitério da Candelária. Entretanto, como castigo pelo seu pecado cometido, o túmulo da mulher foi destruído por uma castanheira que nasceu no local, e em toda noite de lua cheia, a árvore se misturava ao cadáver da mulher, transformando-a na mulher árvore. Os trabalhadores da época relatavam que, em toda noite de lua cheia, a mulher retirava as raízes que prendiam o seu corpo e caminhava para fora do cemitério seguindo o caminho dos trilhos, e por onde ela passava era possível escutar o choro e o desespero da assombração, a qual deixava um rastro de destruição que era causado pela ventania da floresta. É dito que o primeiro a testemunhar a aparição da mulher árvore foi um vigia da ferrovia. Outras testemunhas afirmam tê-la visto andando pelos trilhos e fazendo seu caminho de volta para o cemitério. Entretanto, muitas pessoas afirmavam que ela voltaria a aparecer novamente, principalmente para crianças que não gostavam de dormir cedo, eram desrespeitosas com os mais velhos e não ajudavam os pais com os afazeres da casa. Em São Luís do Maranhão, existe uma lenda urbana que rodeia a vida de uma das personagens mais controversas da história desse estado, chamada de Ana Jansen. Mas, antes de falar sobre a lenda em si, primeiro irei falar um pouco sobre quem foi Ana Jansen. Empresária e política brasileira, ela foi uma nobre descendente de holandeses e portugueses que viveu na cidade de São Luís. Ainda quando era adolescente, ela acabou sendo expulsa de casa pelo seu pai por ter engravidado de um homem desconhecido. Após passar por um período de grandes dificuldades, sua situação foi melhorando aos poucos quando conheceu e se tornou amante do coronel Isidoro Rodrigues, o homem mais rico da província do Maranhão, com quem ela teve 6 filhos. Os anos se passaram e o coronel veio a falecer, deixando para Ana a sua fortuna e a fazenda Santo Antônio, com a qual ela conseguiu triplicar a fortuna que herdou através da produção de algodão e de cana-de-açúcar, além de possuir o maior número de
escravos da região, mas ela não era flor que se cheire, já que assim como os outros escravagistas, também tinham o costume de maltratar os seus escravos. Agora, sobre a sua lenda, após a sua morte, é dito que a sua alma não teria conseguido descansar em paz, devido às torturas que ela fazia com seus escravos, e foi condenada a vagar eternamente pelas ruas da cidade. Então, durante toda a madrugada de quinta para sexta-feira, seu espírito vaga sem rumo por São Luís, em uma carruagem fantasmagórica conduzida pelo fantasma de um escravo decapitado e puxada por 2 cavalos sem cabeça. Diferente das outras lendas citadas no vídeo, essa aqui meio que foi comprovada como verdadeira e teve um desfecho no final de tudo. O que acontece é que durante a década de 70 existiam rumores na cidade de Juiz de Fora sobre um homem misterioso que vagava pela cidade durante a noite usando uma capa preta. Não demorou muito para que surgissem boatos de que algumas pessoas teriam sido atacadas por esse ser. Isso tudo fez com que uma onda de medo tomasse conta de toda a população, fazendo com que fossem criados grupos para caçar esse homem. Entretanto, o resultado da justiça com as próprias mãos foi desastroso. Várias pessoas que não tinham nada a ver com essa história foram castigadas injustamente, sendo o episódio mais famoso onde um padre foi confundido com esse homem e foi castigado em seu lugar. A situação escalou tanto que até o próprio exército teve que tentar resolver esse mistério, mas no fim o caso se resolveu sozinho. Em um certo dia, na beira do rio que corta a cidade, foram encontrados uma capa preta e um bilhete de despedida escrito pelo sujeito, no qual ele dizia que foi mal compreendido pela sociedade. Assim, eu só queria saber de que forma ele queria ser compreendido. O cara sai de noite vestindo uma capa preta e andava pela cidade sem se identificar. É lógico que o pessoal da cidade ia achar que ele era um cara suspeito. Então acho que é isso. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para assistir mais vídeos como esse e ajudar na meta dos 100 inscritos. Até a próxima.